Olá, meus alunos queridos. Vamos a mais uma videoaula com assuntos importantes que vão exigir atenção e trabalho de vocês. Hoje nós vamos comparar os números racionais. O que é comparar um número ao outro? É dizer se um é maior, se é menor, se eles são iguais, é observar a grandeza dos números. Para comparar os números racionais, é preciso que a gente saiba que há a necessidade de que eles estejam na mesma forma. Nós podemos representar os números racionais na forma fracionária e na forma decimal, mas eu não consigo comparar uma fração a um decimal. Então, eu preciso ter duas frações ou dois números na forma decimal. Vamos aprender primeiro como comparar as frações. O primeiro caso, quando nós temos denominadores iguais. Observem aí as imagens. Visualmente, a gente já consegue perceber que a primeira fração ela é maior. Eu gosto de associar esse exemplo a uma pizza que a gente tem o hábito de comer. Se a gente tem duas pizzas do mesmo tamanho e se a gente fatia essas duas pizzas em quantidades iguais, no nosso caso aí, estão divididos em 4 partes, come mais pizza quem comer mais fatias. Então, nesse caso, nós temos que a maior fração é aquela que possuir o maior numerador. O segundo caso é quando nós temos os numeradores iguais. Vamos pensar no exemplo da pizza novamente? Se eu tenho duas pizzas de mesmo tamanho, uma delas eu corto apenas 4 fatias e na outra eu corto 8 fatias, claro que a pizza que tiver mais fatias, cada uma delas terá um tamanho menor. Então, nesse caso, a maior fração é aquela que possui o menor denominador. O terceiro caso de comparação de frações é quando a gente não tem nem numeradores nem denominadores iguais. Aí nós temos algumas maneiras. A primeira maneira é encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Aí a gente tem que calcular o MMC, descobrir frações equivalentes. Um outro método, é chamado de método prático, é calcular o produto dos extremos, que corresponderá à primeira fração, e o produto dos meios, que corresponderá à segunda fração. Chamamos de extremos o numerador da primeira fração e o denominador da segunda. Então, no nosso exemplo, são extremos o 3 e o 8. Os meios são o denominador da primeira fração e o numerador da segunda. No nosso exemplo, os termos do meio são 4 e 7. E aí, pessoal, é simples o cálculo. Nós vamos multiplicar os extremos, multiplicar os meios e comparar os resultados. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 28. Como o meu segundo produto foi maior, a minha segunda fração é maior. Esse método pode ser usado também quando a gente tem numeradores iguais e denominadores iguais. Ele pode ser usado em qualquer situação. Vamos ver um outro exemplo aí. Nós temos duas frações e elas não possuem nem numerador, nem denominador igual. Vamos usar o método prático. Calculando os extremos, nós temos o produto 16. Calculando os termos do meio, nós temos o produto 16 também. O que significa isso? Que as minhas frações são iguais, os números são iguais, porque eu tenho, nesse caso, frações equivalentes. E frações equivalentes correspondem ao mesmo valor. Comparando os decimais agora, é muito simples. Basta que a gente posicione vírgula sobre vírgula. E aí, a gente vai observando algarismo por algarismo,
ordem por ordem, da esquerda para a direita. Observe aí o nosso primeiro exemplo. Nós temos já na parte inteira uma distinção, 1 e 0. Como 1 é maior que 0, 1,37 é maior que 0,37. Segundo exemplo, a parte inteira agora não me ajuda, porque ela é igual. Então, eu vou ter que observar a parte fracionária do número para eu poder encontrar a diferença de grandeza. No nosso caso, a diferença já surge nos décimos. Como 2 é maior que 1, 12,21 é maior que 12,13. Terceiro exemplo. Agora, a gente só vai encontrar diferença nos centésimos. Como 5 é maior que 3, 5,55 é maior que 5,53. Esse exemplo é interessante. Observem, 9 inteiros e 88 centésimos. 9 inteiros, 8.800 décimos de milésimos. Parece que o segundo número é maior, não é? Mas não é não. Na verdade, eles são iguais. Quando eu preencho zeros na parte fracionária à direita, eu não altero o valor do meu número. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser. Fiquem atentos a essas informações. Para comparar os números racionais negativos, você deve seguir o mesmo raciocínio dos números racionais inteiros. Então, se eu tenho 1 inteiro e 37 centésimos maior que 37 centésimos, 1 inteiro e 37 centésimos negativos vai ser menor que 37 centésimos negativos. Qualquer número racional negativo é menor que zero, e qualquer número racional negativo é menor que outro positivo. Localização dos números racionais, na reta. Nós temos aí 1 meio e 2,5 negativos. Por que que eu calculei o valor decimal da fração 1 meio? Porque eu preciso saber a representação desse número como decimal para eu poder localizá-lo na reta. Observem a parte inteira. É zero. Isso significa que o zero é menor que esse número e o 1 é maior que ele. Então, ele se localiza entre o 0 e o 1. Observe agora o número 2 inteiros e 5 décimos negativos. Na parte inteira, eu tenho o 2. Isso significa que o 2 negativo é maior que esse número e o 3 negativo é menor que ele. Ele vai ficar, então, entre o menos 3 e o menos 2. A dúvida é o princípio da sabedoria. As dúvidas vão surgir, pessoal, durante a realização dos exercícios, mas é pesquisando, perguntando, buscando conhecimento é que a gente aprende. Façam as atividades com capricho e com atenção.